Olá, sejam todos e todas bem-vindas. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido no meio da capoeira como Paradinha. Nós vamos dar continuidade ao estudo da obra de Mestre Xarel, Capoeira na Universidade. Se você não adquiriu ainda esta obra, meu amigo, não sabe o que está perdendo, adquira esta obra. E se você estiver sem recursos agora, estiver com dificuldades financeiras, eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde você pode baixar oficialmente esse livro, gratuitamente, porque o Mestre Xarel teve a preocupação de socializar o conhecimento. Então, se você tem dinheiro, adquira, porque é muito bacana você ter no seu acervo. Se você não tem agora, está apertado, quer adquirir posteriormente, baixe o livro oficialmente, não precisa recorrer a cópias ilegais. Você pode adquirir o livro no link que eu vou deixar na descrição. Sigamos em frente. Dando continuidade à parte metodológica que está no final do livro, né? O projeto de pesquisa está ali, por isso que é interessante para você, pesquisador, ler essa obra pelos aspectos históricos culturais, mas pelos aspectos metodológicos também. O mestre não só apresentou a tese dele, ele apresentou a forma com que ele fez, a forma com que ele pensou, quais os caminhos que ele percorreu. Por isso é que essa obra é diferenciada. Nós vamos ver então hoje a seleção dos sujeitos, o procedimento experimental, a instrumentação desse material, a coleta de dados, o tratamento estatístico e as considerações finais. Vamos em frente que tem muita coisa boa pela frente. Seleção dos sujeitos. Quem foram as pessoas que participaram da pesquisa? Como eles foram convidados? Quais os aspectos referentes a essa pesquisa? Seleção dos sujeitos. Neste estudo, a população foi composta de 14 mestres de capoeira que não se encontram no âmbito universitário e professores e ou mestres universitários de capoeira. Então são diversos elementos, diversos sujeitos de diversas esferas da prática da capoeira. A escolha do grupo obedeceu a alguns critérios, tais como: quais os caminhos, como que nós vamos selecionar essas pessoas? Caráter voluntário dos entrevistados, muito importante isso, né? A pessoa geralmente assina um termo de compromisso ali que ela está cedendo aquelas opiniões para fazer parte, para compor o trabalho. Ter vivenciado a capoeira na universidade, isso foi muito interessante. Mestres que tiveram contatos com a universidade, mesmo estando fora dela, ou pertenceram à comunidade universitária. Esses critérios procuram preservar a espontaneidade do informante, facilitando o processo de interação entre o entrevistado e o entrevistador. Nessa relação entre o entrevistado e o entrevistador, é muito importante a confiança. É muito importante que o entrevistador deixe bem claro para os entrevistados qual é a finalidade. Para que aquela opinião, para que aquela fala, para que aquela visão deles vai ser utilizada, para que finalidade. Por isso que é muito importante o pesquisador ter em mente qual a importância da pesquisa para ele, qual a importância da pesquisa para a universidade e qual a importância da pesquisa para a comunidade. O entrevistador ele tem que convencer os entrevistados, olha, vai ser muito importante a realização dessa pesquisa, não para mim, não para eu ter o meu título de doutor, mas essa obra vai orientar diversos outros pesquisadores. Esta obra vai ter influência direta no estudo e na pesquisa de diversos mestres de capoeira. Esta obra não vai ser uma coisa individual, ela é uma produção coletiva. E vocês, entrevistados, vocês farão parte desta composição. Essa pesquisa só será possível com a participação de vocês. Quando o entrevistador chega e deixa tudo às claras, essa relação entrevistado e entrevistador fica muito mais fácil, fica muito mais clara. E aí você conta com a boa vontade, digamos assim, dos entrevistados em responder de forma mais correta possível. É isso aí. Procedimento experimental. De posse dos dados,
O mestre foi lá, elaborou seus questionários, fez a pesquisa. Agora ele tem todos aqueles dados em mãos. Mas ele precisa de uma técnica. Qual foi a técnica que o mestre utilizou? A interpretação dos dados foi feita através da técnica de análise de conteúdo, que, segundo Bardin, no caso aqui é Laurence Bardin, ela tem um livro, Análise de Conteúdo, que eu gosto, que eu utilizei nas minhas 2 dissertações de mestrado e que vou usar agora na minha pesquisa do doutorado. Laurence Bardin. Então, segundo Laurence Bardin, visa o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica e histórica, por meio de um mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares. A pesquisa visa identificar o entendimento dos entrevistados quanto à capoeira, a sua ascendência à universidade, valor como um instrumento de educação, obstáculos vencidos e sua forma de resistência. Então, nesse procedimento experimental, o mestre lançou mão desta pensadora, que é a Laurence Bardin, que desenvolveu um método chamado análise de conteúdo, que permitiu o mestre trabalhar com os dados que ele teve a partir das entrevistas que ele fez. Instrumentação. Como que o mestre trabalhou aquele material que ele coletou? Para coletar os dados, usamos o instrumento da entrevista semi-estruturada. Então, a coleta de dados foi feita através de entrevistas semi-estruturadas, que, segundo Trivinhos, 1995, ele tem um livro chamado Introdução à Pesquisa nas Ciências Sociais, onde ele dá diversas formas de você fazer a pesquisa. Eu gosto muito e uso também esse autor. Ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, do pesquisador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante, o pesquisado, alcance a liberdade e a espontaneidade necessária enriquecendo a investigação. O que o autor está falando? Olha, os papéis são diferenciados. O papel do pesquisador e o papel do pesquisado tem que estar bem delimitado. O pesquisador, ele tem que saber até onde ele pode ir para que ele não influencie nas respostas do investigado. E o investigado tem que se sentir confortável para responder da forma que ele achar melhor, da forma que lhe convier. Ele não pode sentir-se amedrontado pelo investigador. Ele não pode ficar perguntando questões inerentes aos seus aspectos das suas respostas. Então, esse espaço temporal, esse local geográfico entre, digamos assim, o investigador e o investigado tem que estar bem delimitado. Como que o mestre fez isso? Foi elaborado um questionário contendo 12 questões divididas em 3 categorias. A. Aspectos da experiência pessoal. B. Aspectos educativos sociais. C. Aspectos da resistência da capoeira. O referido questionário contou ainda com questões abertas, aquelas que você descreve, nas quais os entrevistados tiveram plena liberdade de expressão, e questões fechadas, que estão mais direcionadas para um assunto específico. Por isso é que o mestre fala lá em cima que foi uma pesquisa semi-estruturada. Então ela teve questões fechadas, aquelas perguntas que são mais objetivas, e questões abertas que são mais subjetivas, que dizem a compreensão do investigado sobre o assunto proposto. Muito interessante essa metodologia do mestre. Coletas de dados. A coleta de dados foi possível através de questionários que foram entregues a cada sujeito previamente selecionado, constituindo um universo de 14 indivíduos, 12 homens e 2 mulheres, na forma do encontro pessoal, via correio e via internet, e-mail. Foi solicitada aos mesmos a devolução dos referidos instrumentos devidamente preenchidos dentro de um prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento. Por isso é que eu falei lá atrás que esta relação entre o entrevistado e o entrevistador tem que ser uma relação de confiança, porque o entrevistador ele depende do entrevistado, ele depende da atenção do entrevistado.
O entrevistado tem que ter consciência de que aquelas respostas serão muito importantes para o trabalho do entrevistador. Essa relação tem que estar bem clara, bem explícita, para que você possa, olha, eu preciso disso no dia tal, porque o método de pesquisa ele é todo detalhado. Quando você vai fazer um mestrado, que você vai fazer um doutorado, você tem um cronograma a seguir. Se falha, né, se deu o dia desses 14 indivíduos, só 10 mandaram, já complica o mestre, porque a perspectiva dele, o planejamento dele todo foi com base em 14 sujeitos. Só 10 mandaram. Então ele tem que deixar bem claro para os seus entrevistados da importância deles. Fazer com que o entrevistado ele se sinta importante, ele sinta que aquela pesquisa é tão relevante tanto para ele quanto para a capoeira. Todos os mestres de capoeira, professores e ou mestres de capoeiras universitários, né, são essas duas categorias, foram devidamente informados sobre o propósito do questionário através de encontro prévio, em que as dúvidas foram dirimidas, sendo ainda observado o interesse pelo assunto em pauta e o caráter voluntário. O caráter é voluntário, mas a partir do momento que o entrevistado ele deu a palavra dele de que ele vai fazer a pesquisa, que ele vai responder o questionário, por isso é que a relação tem que ser de confiança. Se eu pegar um questionário para responder de um mestrado, de um doutorado, eu tenho que saber, ou de um TCC que for, eu tenho que saber que eu estou assumindo o compromisso com o pesquisador. É isso que o mestre explica aqui nessa parte. Tratamento estatístico. Foram utilizados os procedimentos de estatística descritiva, com a coleta de dados através do questionário, representação gráfica conforme os padrões gráficos recomendados pela ABNT e análise qualitativa dos resultados. Nos próximos vídeos nós vamos apresentar um pouco sumariamente como que foi confeccionado, como que foram confeccionados esses gráficos. Aspectos científicos foram muito bem detalhados nesta parte do vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido essa necessidade de relação de confiança entre pesquisador e pesquisado, a importância da clareza da coleta dos dados, a importância da clareza da metodologia a ser utilizada. O pesquisador ele tem que ter isso muito bem claro. Como que eu vou coletar? É factível a forma com que eu estou me propondo a coletar? Eu vou coletar como? Por e-mail? Pelo correio? Eu vou gravar as entrevistas? Essas pessoas estão perto? Vou ter tempo hábil para fazer esse tipo de pesquisa? Tudo isso tem que ser pensado e tudo isso é cobrado na hora da banca. Quando você apresenta o seu projeto, a banca vai querer saber tudo. Ela vai querer saber até quanto de dinheiro você vai precisar para realizar a sua pesquisa, se você tem condições de realizar a pesquisa no tempo programado para o curso acabar, se você tem recursos próprios, se você vai precisar de dinheiro institucional para isso. A banca quer saber de tudo. Então, essa parte metodológica é muito importante ficar bem claro esses aspectos e o mestre aqui deu um show nos presenteando com essa aula de metodologia no seu livro. Axé!